Estimado irmão, irmã no Salvador Jesus, palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 14, 13 a 21, em que nós pegamos apenas uma parte. E essa parte, às vezes, ela dá um salto, em que a gente não compreende porque, quando você só lê essa parte, Jesus estava se retirando. Por quê? Porque antes ele soube que o seu primo, João Batista, foi morto, foi assassinado por Herodes. Então, é compreensível que, mesmo para Jesus, era um choque, porque ele tinha uma relação com João que já começou lá no ventre materno. Lembra? Quando Maria se encontra com a mãe do João e aí dá o salto na barriga, né? Então, era o Espírito Santo revelando a Isabel, que ainda não havia chegado à plenitude do tempo, mas que eles estavam junto da presença do Messias que estava por nascer. E aí começa a relação, e depois você lembra que Jesus foi batizado por João Batista. Então havia uma conexão. E é interessante a gente observar que Jesus se emociona. E a gente às vezes acha, não, mas Jesus está tão superior, por que ele vai se emocionar? Porque ele se preocupa com João Batista, com seus discípulos, se preocupa com você. O teu sentimento, a tua preocupação, a tua ansiedade, a tua dor, ela é preocupante para Jesus. A tua tristeza, a tua decepção, a tua frustração preocupa Jesus. E assim, ele mostra essa preocupação se afastando aqui. E quando ele volta, ele se defronta com aquela multidão. E aquela multidão está ansiosa por ouvi-lo. Então Jesus supera a tristeza e o choque da notícia e vai à multidão. Apesar da grande angústia, ele deixa de lado a sua necessidade e começa a curar. Imagina a cena, que alegria, que admiração e a esperança daquela multidão ao ver Jesus, ao experimentar o milagre de cura, ao experimentar vidas aliviadas, acariciadas, transformadas, consoladas. E tudo isso foi acontecendo. E com certeza foi uma experiência marcante para cada um deles. Mas chegou a noite, e aí os discípulos reconheceram que havia um problema. Eles estavam no meio de nada, do nada, e não tinha comida para alimentar aquela multidão. Eu sei, você já conhece essa história, mas calma. Era uma situação de crise? Era, até porque o que tinha não dava nem para os 12 discípulos, as mulheres que estavam juntas e o próprio Jesus. E agora? O que fazer? É uma preocupação normal, é um lugar desolado, a multidão estava faminta, não tinha o que comer. Então, aí nós conhecemos o texto, né? Ao cair da tarde, os discípulos se aproximam de Jesus e disseram: o lugar é deserto, é tarde, mande a multidão embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Era a coisa mais lógica, mas Jesus nunca tem a lógica. Jesus, porém, disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmo de comer a eles. Como? É impossível. Jesus está brincando? Como que nós vamos dar? Afinal de contas, temos 5 pães, 2 peixes. Aparentemente, a impossibilidade da situação não impede Jesus de mostrar compaixão. E ele olha para os seus discípulos e fala: santa multidão, divide o pessoal em grupos, e ele pega aqueles 2 peixinhos, 5 pães, ora ao Senhor e manda distribuir. E aí, restam após esta distribuição 12 cestos de comida sobrando.
Isso é maravilhoso. É o grande lembrete que para Deus todas as coisas são possíveis. E essa não é a primeira vez que isso acontece. Vamos lembrar daquilo que parecia complicado na história do povo de Israel quando sai do Egito e tem o Mar Vermelho pela frente e era morte garantida. E de repente o mar se abre ao comando de Moisés, porque Deus mandou fazer a abertura do mar para o povo atravessar. E enquanto eles estavam vagando pelo deserto, sem comida, sem água, Deus providencia água e comida. Sabe, parecia impossível para os discípulos que tinham visto tudo isso, que conheciam a história dos seus antepassados, quando se defrontam com a morte de Jesus. E ali, eles achavam que tinha tudo acabado, mas ele ressuscita. Impossível se torna possível. Essa é a palavra-chave para nós. O impossível se torna possível. Sim, vamos tirar o IM para que o possível passe a ser de verdade possível. Mas como assim as coisas serão na nossa vida? Como que nós lidamos com a impossibilidade e com a possibilidade? Ora, nós lidamos com aquilo que vemos, que enxergamos. E quando vemos e enxergamos, as coisas são mais complicadas, porque o que a gente vê diante dos desafios e das circunstâncias da vida? Os problemas, a doença, a traição, o ódio, a amargura, o ressentimento, as divisões, o egoísmo, o egocentrismo e tanta coisa errada que a gente vê no mundo. E isso choca, e isso atrapalha a nossa fé, e isso causa obstáculos, às vezes quase que intransponíveis para a nossa fé. E aí, diante do resultado do exame, diante das palavras do médico, diante da dor, da traição, da decepção, você pensa, é impossível. Não tem como mudar. E é curioso como você já pensou isso inúmeras vezes na sua história, e se eu fosse perguntar agora para cada um de vocês, provavelmente cada um ia ter uma experiência de dizer que o impossível que você achou lá atrás que era impossível, aconteceu hoje. Ontem, mas aconteceu. Olha só, coisas inacreditáveis que aconteceram na sua vida, na sua história. Ora, nós somos que nem o povo de Israel, que viu o impossível acontecer, mas diante das novas dificuldades, acha que não é possível. Você já experimentou o impossível, mas você sempre está se deparando com esse impossível e achando que não, desta vez não tem jeito. Parece que para nós, simples palavras faladas, lidas, meditadas, não vão dar fé para nós. Sim, porque às vezes a gente acha que quando Romanos 10, 17 escreve, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, mas será verdade que eu, lendo a Bíblia, escutando um sermão, a minha fé vai aumentar? E é verdade, porque a gente entende pela palavra que é assim que funciona, é essa maneira que o Espírito atua. Para nós muitas vezes parece impossível que o derramar de água na cabeça de um bebê vai enchê-lo de Espírito Santo, como diz aquilo que você decorou quando adolescente, que o batismo opera perdão dos pecados, resgata da morte do diabo e nos dá salvação eterna. Sabe, parece impossível que as palavras de um homem pecador, que é feito todo o culto aqui na frente, possa de alguma forma ter poder de dizer alguma coisa sobre perdão. Mas Jesus disse para os seus discípulos, vão e perdoem as pessoas. Sim, todas essas coisas parecem impossíveis. Parece impossível que comer um pouco de pão e de vinho
ligado à palavra, estamos recebendo de verdade o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Jesus, e com ele perdão de pecados, vida e salvação. Parece impossível que vamos rever o vô, a avó, que já morreu, pai, a mãe, ou um filho até, ou um amigo muito querido. Você está vendo como todas essas coisas que você está acostumado no dia a dia da vida da igreja parecem impossíveis. Nós estamos cercados aqui dentro da nossa liturgia, do nosso culto de impossibilidades. No entanto, Deus faz tudo possível. Agora vamos de volta à sua vida. Quantas coisas estão parecendo impossíveis para você hoje? O que está de verdade machucando o teu coração? É hora de reanalisar. É hora de refletir que, independente das coisas erradas que a gente fez, e cada um de nós tem muita coisa para não se orgulhar, pelo contrário, para se envergonhar, independente disso, Deus está fazendo uma nova vida em você. Deus está dizendo, acabou, o teu erro, eu não vou mais lembrar, coloquei uma pedra e jamais vou fazer que nem nós fazemos. Lembra aquela famosa frase, eu perdoo, mas não esqueço. Tem gente que diz assim, perdoei, mas não vou esquecer. Seres humanos são assim, mas Deus diz, eu vou esquecer. Lembra aquele pensamento que você fez no dia 23 de abril de 1999? Ou de 2007? Você não lembra. Pode ser que tenha sido uma coisa muito grave. Deus não vai lembrar também. Deus perdoou, se você pediu perdão, Deus acabou. Jamais vou lembrar daquele pensamento errado, daquela atitude errada, daquele pecado. Então Deus está dizendo para nós, olha, pare de pensar apenas naquilo que é possível. Olha como eu já te dei exemplos. E aí vem o milagre da multiplicação do pão, né, do vinho ali, do peixe. É uma coisa inconcebível, porque era uma multidão, pessoal. Só de homens, mais de 5 mil homens. Aí você tem mulher e criança, então pode colocar aí quase 15 mil, ou mais de 15 mil pessoas, para 5 pães e 2 peixinhos. E o impossível se tornou possível. Como que na sua vida o impossível vai se tornar possível? Ora, é importante lembrar, como diz lá em Josué 1:5, Deus diz, não, eu estou com dificuldade para ler isso aí, então que tal você me ajudar? O que está dizendo ali? Vamos ler em conjunto? Não. Então vocês não estão com essa dificuldade. Vocês leram palavras, e vocês creem nessa palavra? Eu sei que a dor, a dificuldade e os obstáculos, às vezes, não nos deixam entender que Deus não vai deixar nem vai desamparar. Mas se o Deus que te criou, que criou toda essa humanidade incrível, toda essa criação, diz, eu não vou te deixar, não vou te desamparar, então está dizendo, olha, creia, confie, busque, porque eu estou no teu lado. Vocês sabem, quem é que gosta de astronomia? Não é astrologia, isso é outra coisa, astronomia aqui. Quem é que entende de um pouquinho de planetas, estrelas? Você lembra que a humanidade, a ciência, achava que quando se tivesse, temos hoje grandes telescópios modernos, né, que ia se identificar o quê? Na história da ficção, que os homens sempre imaginam, que íamos encontrar finalmente ETs, que íamos encontrar novas civilizações, que íamos encontrar naves espaciais. E o que os telescópios estão mostrando até hoje? Nada, 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 nada. Então, para os cientistas, mas como? Não é possível. Como não é possível
Deus escolher você para ser uma pessoa diferente. Como não é possível Deus escolher você para ser uma pessoa transformada e transformadora? Como não é possível Deus fazer de você um vencedor, um saltador de obstáculos, um superador de dificuldades e decepções e frustrações? Porque é isso que Jesus fez na cruz por você. E é isso que Hebreus diz para nós. O Senhor, vamos ler de novo, por favor? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que alguém pode me fazer? Ele é aquele que é o meu auxílio. Ele é aquele que me ajuda. É o Deus que vai cuidar. Ele fornece tudo para o seu corpo, para a sua alma. Ele fornece a solução para o teu problema. Portanto, agora, diante das coisas que para os seres humanos são impossíveis, lembre-se que Jesus diz claramente isso. Mas para Deus tudo é possível. Quais são os teus impossíveis hoje? Pensa um pouquinho. Teu casamento, de repente, teu trabalho, tua relação com a família, as contas para pagar, a doença, a dor, a dificuldade. Para Deus, tudo é possível. Por isso, lembre-se, como é que o impossível se torna possível? Qual é a chave? É a fé. Então, hoje, você vai estar aqui, se alimentando corpo e sangue para fortalecimento da fé. Hoje você está ouvindo a palavra, e o Espírito Santo está atuando dentro do teu coração agora, para te dizer bem claramente, é possível sim, não é impossível, porque para Deus não há impossível. Então saia daqui hoje, certo, de que Deus, no tempo dele, de acordo com o objetivo dele para você, vai transformar na sua vida, teu plano, teu projeto de vida, tua família, em coisas possíveis, grandes bênçãos, coisas de superação. Não esqueça, para Deus é possível. Para nós seres humanos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então agora, diga alto para você, para Deus é possível. E o que é possível? Você sabe. O que está sendo impossível agora. Mas para Deus é possível. Creia nessa palavra. Confie. Porque afinal de contas, Ele está preparando algo que também para os seres humanos é impossível. A vida eterna. E vai chegar a tua hora. E aí Ele vai dizer, vem cá. Vinde para tudo que está preparado. Para coisas incríveis e maravilhosas, para uma eternidade que você não faz ideia de quão fantástico será, onde não vai haver mais dor, decepção, frustração, doença, inflação, político corrupto e um monte de coisa ruim que tem por aí. Vai ter coisa boa. Creia, confie e procure fazer aquilo que Deus quer que você faça. Ame a Ele e ame a seu próximo. Que Deus nos capacite a crer e confiar. Não deixe de buscar na palavra mais e mais essa força que Ele quer dar para você hoje. Amém. Vamos ficar de pé.